Meu nome é Renata Cruz, eu sou empresária e fundadora do Foodness, uma empresa de estratégia, gestão e consultoria para negócios de alimentação. E você está ouvindo Foodness Talks, o podcast que toda semana recebe gente que empreende para falar de negócios e compartilhar aprendizados. Conteúdo feito por quem conhece a realidade do dia a dia e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio. O Foodness Talks é um podcast para você que entende que empreender é muito mais do que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Mais um Foodness Talks. E abrir um negócio ou um restaurante é ao mesmo tempo um sonho e um teste de resistência. É transformar uma ideia que muitas vezes envolve afeto, receita e referência em um negócio real, com operação todo dia, equipe, custos, clientes e muitos imprevistos, e muito provavelmente desde o primeiro dia. O desafio não está só em servir uma boa comida, mas em fazer isso com consistência, margem e propósito. É um mergulho que exige visão estratégica, domínio de gestão e bastante paixão para dar conta de tudo isso. Porque no final do dia, o restaurante ou qualquer tipo de negócio de alimentação não é sobre o que vai no prato, é sobre o que se constrói em volta dele e é sobre botar o dinheiro no bolso, que é o motivo para que toda e qualquer empresa esteja aberta. E para falar dessa saga de um novo negócio, a gente recebe hoje Mário Santiago, que é proprietário do Vai Abrir Lena. Vai abrir, Lena. Vai abrir Lena. Quando vamos à hora já estará aberto, Lena? Pode ser que seja na mesma semana, hein? Olha, Podemos fazer que isso? coisa maravilhosa. A gente segura para a mesma semana. Que coisa incrível que vai ser. Então a gente avisa aqui se já está aberto. Ótimo. Se já está aberto, vocês vão ao Lena conhecer Mário Por favor. Toda a sua comida mineira e sua mineirice. Exato. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada um prazer a você, estar meu aqui. amor. Acho que você resumiu bem aí o que está acontecendo dentro dessa cabecinha nesse momento aqui. Um dia dorme, no outro não. Exato. Eu estava falando, antes da gente entrar no ar, que são vários bonezinhos que a gente tem que colocar quando a gente está começando um negócio, como você bem disse. É o boné do sonhador, o boné do empresário, o boné do criativo, e saber todas essas facetas conversarem bem para abrir um negócio com conceito legal, mas como você bem disse, que seja rentável. Sim. Se a gente faz uma coisa muito só focado no sonho, não vira. Não vira para você, não vira para o seu time. E o sonho não perpetua. Então, o equilíbrio... Caro, né? Acho que o equilíbrio é a grande palavra de ordem para mim. Para tocar um restaurante. Bom, só para explicar e contextualizar, o Mário fez um projeto de consultoria com a gente, de desenvolvimento de conceito e de plano de negócio. Então, a gente conhece muito do outro, conviveu muito tempo, conheço Exato. intimamente o negócio. Então, partam desse princípio. Exato. Mas, antes de mais nada, conta da sua história, da sua jornada, que você quase deu certo. Você se formou como engenheiro e tal, aí conta Exato. tudo. Aí eu tive um negócio que deu certo, aí eu vendi... Não, a história é uma história legal, que eu me orgulho bastante e eu acho que traz muito do que eu venho querendo colocar no Lena, que mais uma vez é a palavra equilíbrio. Eu tive um início de carreira muito pragmático, eu sou de Belo Horizonte, eu me formei em engenharia de produção na FMG. No meio do curso eu já vi que não era aquilo que eu queria fazer. Mas sempre fui muito sonhador, assim, sempre gostei de cozinhar, fui de uma família, minha avó teve uma padaria há muitos anos, a gastronomia sempre esteve muito viva na minha casa. Bom mineiro, amor, esquece. Como um bom mineiro deve ser. E assim, eu falei, cara, se o que eu mais amo é cozinhar, e na faculdade eu já tive contato com empreendedorismo lá, eu vi que esse era um caminho para mim, falei, por que não abrir uma casa de pão de queijo em Belo Horizonte? É claro que a história é muito mais longa do que essa, mas eu, com 20 e poucos anos, da maneira mais irresponsável possível, me juntei a um sócio, um amigo. A gente pegou dinheiro com o tio dele, pegamos dinheiro com o investidor e abrimos uma casa de pão de queijo lá em Belo Horizonte. E aí entra o Mário pragmático. Dentro de um sonho. Como a gente era engenheiro, a ideia era que fosse tipo um Subway de pão de queijo. Esse era a ideia inicial. Só que ao longo desse processo, o Mário mais romântico, assim, foi conhecendo produtores, foi entrando em contato com queijo artesanal, terroir de queijo. A gente contratou a consultoria de um chefe, foi montando o cardápio. E a coisa foi ficando um pouquinho mais gastronômica, foi ficando, para mim, um pouco mais interessante. E aí, assim, começamos, o negócio bombou muito de cara, assim, era eu e meu sócio, sei lá, 4, 6 funcionários, era pequenininho. E a gente começou a ganhar a Vejinha, melhor pão de queijo da cidade, começamos a ganhar uma notoriedade. E o negócio começou a crescer. Assim, aí a gente pegou a loja lá, o negócio cresceu bastante. E agora vamos voltar ao Mário Sonhador. Eu com
acho que nessa época eu tava com 26, 27 anos. Tinha dado certo, eu tinha um case de sucesso, o negócio, a Pão de Queijaria ainda existe, tá super bem lá em Belo Horizonte, os meninos estão super bem. Nesse meio tempo, minha então namorada, atualmente esposa, veio para São Paulo e ao longo do processo eu fui vendo que eu queria ser mais do que o dono do restaurante, sabe? Eu queria ser o cozinheiro, eu queria ter um olhar, eu queria que eu tinha uma energia criativa que eu queria colocar ali para funcionar, que eu acho que não cabia só dentro de um pão de queijo, assim. E aí nessa história da minha esposa vir para cá, eu corri uma aventura, assim, vendi o negócio pros investidores lá, pro investidor, fiz uma grana, assim, muito novinho, vim para São Paulo para recomeçar minha carreira. Aí dei vários passos para trás na minha carreira para começar a minha jornada de novo. Agora como cozinheiro. E aí quando eu vim para cá foi quando a Cordon Bleu abriu aqui. Tá. E aí fiz Cordon Bleu, e aí entra a versão, o capítulo, a saga Mário Cozinheiro. Sim. E aí passei pela Cordon Bleu, aí eu passei pelo Mocotó, aí tinha um sonho de ir para fora. Eu fiz o programa de estágio do Noma na Dinamarca, que foi uma experiência incrível, foi a melhor experiência profissional da minha vida. Eu senti que eu estava trabalhando com atletas olímpicos ali, sabe? Tipo, Sim. os caras, os melhores do mundo estavam ali. Mas foi muito importante também, para esse Mário sonhador, já voltar também para o Mário pragmático um pouco. Falou, cara, eu vi as pessoas lá, eu chegava 8 horas da manhã, eu trabalhava até 11h30 da noite. Eu olhava para o lado, ninguém era casado, ninguém tinha filho. Eu falei, cara, fine dining é lindo, é poesia pura, mas eu acho que não é meu caminho. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para o Manioca. Tá. Que eu acho que é um restaurante que, foi uma baita experiência para mim, que o Manioca tem a excelência e a assinatura da Helena Rizzo com volume de venda de Outback. A gente fazia 500 packs num dia. Uhum. Né? Um restaurante de volume. E como negócio, eu via que era um negócio que funcionava muito bem. Então, foi uma experiência muito, muito positiva. E aí, tive minha passagem no Manioca. Fiquei lá uns 3 anos. E aí, quando minha filha nasceu, eu saí de lá e falei, cara, acho que agora está na hora de eu voltar àquele velho sonho, quando há 7 anos atrás eu cheguei aqui em São Paulo, de abrir meu restaurante. Que aí veio Lena. Por várias as situações, eu decidi abrir sem sócio mesmo, assim, como eu já fui dono, fui engenheiro, fui estagiário, fui chefe, fui cozinheiro. Falei, cara, eu me vejo em condição de abrir esse restaurante sem sócio, assim. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante, e você já falou sobre a gente ter trabalhado junto, eu busco trazer pessoas melhores do que eu, que pensam diferente de mim, que me complementam para dentro do negócio. Então, eu contratei muitas consultorias boas. Com certeza o Foodness foi uma baita escolha que eu fiz, tanto que a gente fez o Business Plan lá atrás, eu fiz o MAP agora, e a gente está sempre conversando, a gente tem um canal aberto muito forte, eu estou no clube também. E eu acho que é uma coisa importante, mais uma vez. Quando eu estou tomando decisões ali no Lena, e são muitas decisões que tem que tomar todo dia. Vamos fazer um cupom, inclusive, Lena, com um descontinho pra galera que quer entrar no clube, que ainda não tá no clube. Pô, genial. Você, como é cliente... Genial. Fiel, assíduo. Fiel, assíduo e merece. A gente vai fazer o cupom Lena. Então, quando esse episódio for pro ar, tem lá. Pode entrar no link da bio lá do Foodness e botar Lena para garantir. Só que a gente precisa escolher qual é o perfil. Operacional, tático ou estratégico? Fala com a boca assim, você mexer. Não, pode escolher. Acho que tático. Então, acho tático... Acho que para quem está abrindo um restaurante, como está na minha pele nesse momento, acho que o tático faz muito sentido. Inclusive, assim, até falando do clube, né? A gente conversou ontem, eu julguei uma discussão no clube de um problema real que estou vivendo agora na estruturação do Lena. E é muito legal você escutar pessoas que passaram pelas dores que você passou, que já está lá na frente da carreira, para opinar naquele problema que você tem. Então, Sim, o clube Jeremias, eu acho uma que coisa respondeu lá para você, tem genial. 25 anos de Veridiana. Já tem um monte de fornecedor lá também. Sim, enfim. Fizeram uma planilha para você. Né? Exato. Enfim, eu acho que assim, a gente não pode estar sozinho, a gente está no mercado duro. A gente é movido por paixão, por gostar, a gente está nesse mercado porque a gente realmente gosta de servir, de atender. Mas é um mercado desafiador. Então, a gente tem que estar em contato com as pessoas que sabem mais que a gente, que já passaram por que a gente passou. E eu acho que o clube é uma baita ferramenta para isso. Bom, então, usem cupom de desconto. Muito obrigada. Nem paguei ele para isso, tá, gente? Bom, então tá lá. Lena pro tático. Fechou. Tá? E aí, qualquer coisa, chama a gente na DM também. Boa. Primeira pergunta que eu quero te fazer, você... Não teve nenhuma pergunta, só falei, né? Não, por enquanto, mas agora eu vou fazer minhas perguntas. Você já passou por essa experiência de abrir um negócio, né? Já. Você era quantos anos mais jovem? Foi em 2012.
13 anos mais jovem. Então, 13 anos mais jovem. O que você vê de mudança ou o que você sente de diferença entre a primeira vez e agora? Cara, na primeira vez, eu acho que a ignorância é uma dádiva em alguns momentos. Eu não tinha a menor... Kamikaze, né? Eu não tinha a menor ideia que me esperava. Não tinha a menor ideia que me esperava, de verdade, assim. Eu sempre fui muito aplicado, sempre fui muito dedicado, mas eu tinha acabado de entrar na gastronomia. Por mais que eu conversasse com algumas pessoas, as pessoas falavam, é muito difícil e tal. Eu falava, o nego tá exagerando, sabe? Assim, as pessoas estão exagerando. Então, assim, foi muito diferente, porque lá atrás eu não sabia muito bem o que me esperava. Então, assim, a gente abriu e nossa curva de aprendizado foi muito grande logo depois que a gente abriu. Só a minha cozinha, eu troquei minha cozinha inteira. Eu abri... Pode falar marca, Rê? Pode. Cara, Depois eu abri com forno Lair. Sabe o que é forno Lair? Uhum. É o forno mais simples Sim. que você pode encontrar no mercado. É um forninho de assar pão de queijo. Óbvio, mas ele não aguentou o tranco. Ele não Sim. aguentou o tranco de operação. Assim, eu tive que trocar meus fornos com, sei lá, 2, 3 meses de operação. Equipe, eu tive que fazer uma série de adequações também. Então, eu não sabia muito bem o que me esperava. E eu era muito mais jovem e era um negócio mais simples também. Era uma casa de pão de queijo, tinha um cardápio muito mais reduzido. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma beleza entre quando você abre com coisas mais simples, que você gastou menos na largada e você viu que deu certo, não aguentou o tranco porque você tinha um volume bom. Se você tivesse um volume médio, ia dar conta. Exato. Né? Então, exato. também fala, puta, eu mitiguei meu risco. Pode ser. Não acho de todo ruim. Eu acho que tem um lado bonito nisso aí, que depois a gente também fica na pira disso, não, eu quero abrir com a cozinha toda projetada e não sei o quê. E para quem tá numa primeira empreitada, eu gosto da ideia de começar mais talvez isso tenha me encorajado agora no Lena a fazer as coisas de um jeito mais... Começar de um jeito mais profissional e mais caprichado, assim. Acho que essa experiência lá atrás me trouxe algumas seguranças hoje. Então, assim, abrir o Lena agora é muito diferente porque eu sou 13 anos mais experiente no mercado. Na vida. Faz muita diferença. Eu tenho uma filha de 2 anos. Então, muitas coisas mudaram. Então, assim, eu me sinto... A gente até conversou na semana passada, assim... Eu não sei se eu estou sendo meio irresponsável ou eu estou confiando muito no trabalho que foi feito previamente, mas eu estou seguro. Óbvio, são muitas decisões importantes que eu tenho que tomar e muito rápido, e às vezes a gente não tem todas as informações que a gente quer e a gente tem que confiar no instinto nosso. Então, são muitas decisões importantes tomadas a todo momento, assim, mas não sei, isso... Mas eu tô mais confiante agora. Mas você não tem vergonha de agora. pedir ajuda. Eu acho isso uma qualidade muito importante para quem está abrindo o negócio. Assim, a gente, ao entrar aqui na gravação do podcast, teve uma saída do podcast. Sim. Que tinha um cara muito mais experiente que eu. O que eu fiz? Fui julguei uma questão, ver o que ele achava. Eu acho que é importante a gente partilhar, sabe? Perguntar para pessoas que você acha que tem um olhar que faz sentido para aquela questão. Uhum. Então... Eu trabalho com a Fê Sandoli, que trabalha na Foodness e tem o escritório Ninguém Mais Tem, a minha designer. Cara, eu ligo para ela, sei lá, a cada 3 dias. Porque as decisões de design eu quero que passem por ela, porque eu sei que ela tem uma sensibilidade, uma visão muito melhor que a minha. Uhum. Tem que tomar alguma decisão referente à contratação. Quem que manja disso, sabe? Então, eu acho que é muito importante você se conectar e pedir ajuda para quem você acha que é melhor para você em um determinado assunto. Sim, o clube agora é o melhor momento para isso. Exato. Né? Que larga tudo lá e é muito legal que as pessoas gostam de contribuir. Eu acho isso muito interessante também. Sim. Agora, pontos mais críticos que você está vivendo e que você fala, até para ajudar quem está se preparando para isso. Fala, cara... Ou, não, melhor. Pontos mais críticos eu sei que você tem um network muito legal, que você já convive com gente que abriu há pouco tempo, abriu algum tempo, abriu bastante tempo. Pontos mais críticos que você ouve de quem passou por uma abertura pouco tempo atrás. Você está chamando pós abrir a porta ou desde o início obra? Você está falando de tudo? Podemos falar de tudo. Não, eu acho que assim, obra é um grande desafio. Uhum. Obra é um grande desafio porque são muitas variáveis, assim. Você só sabe que dia começa. No caso da minha obra, por mais que eu fechei um ponto que já era um restaurante, mas quando que eu ia imaginar que não tinha uma caixa de esgoto nesse restaurante? Uhum. A caixa de gordura era muito menor do que eu precisava para minimamente funcionar.
Aí o telhado tava com... Enfim, obra é uma caixa de surpresa. Então, isso faz com que o nosso orçamento fique dentro de uma incerteza grande de obra. Isso é uma questão muito grande. Obra é um desafio grande. E o outro desafio, que é o que eu estou vivendo agora, que talvez seja o maior de todos, é a equipe. Eu acho que... A escolha. Quem faz um restaurante são as pessoas que estão ali no dia a dia. Quando você vai em qualquer restaurante, não é o dono que te atende. Quando você vai em qualquer restaurante, não necessariamente é o dono que está cozinhando. É um time. Então, você, de repente, no meu caso, botar 10 pessoas, 12 pessoas aí para trabalhar orquestrada num negócio que não operava, é um desafio muito grande. E eu estou sendo muito criterioso na seleção, porque acho que tem uma questão de valores que são importantes para mim, que eu quero que as pessoas estejam inseridas. Então, montar o time eu acho que é a parte mais difícil de todas. E eu acho que, pelo que eu converso com as pessoas que têm casas operando, manter esse time também redondo e motivado é um desafio grande. Eu acho que é o maior desafio de todos. Acho que, assim, eu gosto muito do Garrido, da Companhia Tradicional de Comércio, escuto muito ele. Sempre que tem podcast, qualquer coisa, porque ele fala, nossa tecnologia são as pessoas. E é realmente a gente que faz o negócio acontecer. E eu acho que, assim, quem quer abrir um restaurante, quem tem que gostar de gente, porque é atender cliente, é cuidar dos problemas da equipe, é cuidar do time. E eu acho que uma das coisas que me motivaram muito a seguir nessa carreira, eu gosto muito de gente. Gosto muito de gente. Adoro cliente, eu gosto de time, sabe? Eu gosto de sentir que eu estou desenvolvendo as pessoas, sabe? Eu já estou com... A subchefe já está lá em casa, a gente já faz vários testes. Ela mora na minha casa agora. Tipo, a gente ficou o dia inteiro fazendo teste lá. E eu vi que ela precisa aprender mais sobre planilha. E eu estou pegando com ela todo dia, eu ensino um pouquinho. Inclusive, neste momento, ela está fazendo uma planilha para mim. E eu senti que ela está evoluindo, e ela senti que ela está evoluindo também. Cara, isso é de uma beleza única. Eu não sei se ela vai ficar comigo até o fim da vida, tomara que sim. Mas sentir que ela está aprendendo algo novo, né, estando no meu time, isso é uma coisa, acho que é genial. Mas o papel da liderança e de qualquer liderança é fazer com que a pessoa saia melhor do que ela entrou. Então, independente do tempo, né, e as coisas tenham tempo de vida, as relações e tal, tá tudo certo. Se ela já vai sair tendo uma habilidade que antes ela não tinha, você está fazendo seu papel. Exato. E do que você ouve, assim, porque eu sei que você convive com muita gente, o que você ouve da galera que você fala, cara, isso aqui eu preciso ter atenção, isso aqui eu não vou fazer igual, isso aqui que são pontos críticos de gente que viveu isso, viveu uma abertura, viveu uma inauguração há algum tempo atrás? Eu acho que falta de planejamento. Tá. Eu acho que o nosso meio peca nisso. Eu acho que, assim, o cozinheiro tem uma coisa de eu me viro. O cozinheiro, ele é todo dia testado para se virar nos 30. Kamikaze enlouquecido, né? É a vida do cozinheiro, assim. Pega a praça do avesso e dá conta de fazer o serviço. E eu acho que essa mentalidade faz com que as pessoas muitas vezes montem um restaurante com essa mentalidade. Eu me viro. Sim. Eu não vou falar o nome do restaurante, mas é um restaurante de um amigo meu que abriu há 1 ano e hoje está muito bem. Mas eles abriram com 2 panelas. Eles abriram com 2 panelas. Então, tipo, eu não sei nem se eles fizeram evento teste. Eles abriram bombando com 2 panelas, assim. Então, uma coisa que eu sinto, e é meu jeito de trabalhar também, não só como dono de restaurante, mas como cozinheiro. Eu gosto muito de planejar. Acho que meu trabalho, né? Na verdade, o meu trabalho, às vezes, na verdade, é dar uma enrijecida. Obrigado. Ficar menos rígido, assim. Às vezes fala, cara, não dá também para planejar todos os cenários. Deixa arder um pouquinho, deixa as coisas... como diz na minha terra, deixa arder deixa acontecer. Mas eu acho que as pessoas muitas vezes planejam um pouco, sabe? Eu acho que faz um pouco... Gasta muito mais tempo executando e refazendo do que pensando. Exato. Eu acho que isso é um ponto bem crítico, né? Super. E eu acho que é muito mais barato errar agora do que errar quando você abre. Sim. É muito mais barato depois errar que você no planejamento. Play, eu tenho um amigo que fala, depois que você dá o play, já está tudo contabilizando. Aí você não tem como voltar atrás. Já começou a pagar folha, você já tem estoque parado. Depois que dá o play, custa muito caro, né? Muito mais caro. Eu tento sair da engenharia, mas ela não sai de mim, querendo ou não. Foram 5 anos naquele meio, assim. E eu lembro uma coisa, salvo engano, era do método Toyota, que é um método de produção muito famoso e tal, que era mirar. Acho que eram 8 mirar. E depois atirar.
e não ir atirando igual um louco, sabe? Então, Você isso fica eu sem acho energia, eu né? acho que isso diz muito, exato. Acho que diz muito sobre essa parte de planejamento. E tem uma coisa que faz um contraponto com isso que eu gosto de pensar sempre, que é a história do errar rápido, corrigir rápido. Mas ele não tá te dizendo seja um kamikaze e aprenda fazendo, não ficar planejando sem executar. E, ao mesmo tempo, também não ficar disparando um monte de tiros sem fazer um mínimo de avaliação. Né? Você perde energia mesmo, você fica assim, cansado. Eu acho que esse método de startup, né? Faz um protótipozinho, testa e tudo, funciona, mas para restaurante é difícil, porque como é que você vai prototipar um restaurante? Claro que você pode ter... Eu fiz alguns... como é que chama isso? Algumas collabs, fiz alguns... pop-upzinhos, assim, em restaurantes. Claro que a gente testou algumas coisas em evento, mas o restaurante só vai acontecer de fato quando ele abrir as portas. Então, essa coisa do teste erra para restaurante é difícil. Porque é investimento alto, decoração, sim. Não, enfim, sem dúvida. Eu acho que né? para isso você tem que se preparar. Mas, por exemplo, botou um prato que você acreditava um monte, não sei o quê, bababá. O prato não performa, as pessoas não gostam, não entendem, não sei o quê. Desapaixona. Muda, né? Olha lá, ele já tá me olhando com cara, Renata, eu vou sofrer. Não, mas eu acho que isso é importante, sim. Super importante. Mais uma vez, né? Eu não posso... Se eu ficar só com boné de apaixonado, não vai virar, né? E eu não tenho um sócio, só que só olha o financeiro que vai ficar me falando. Se eu não tiver muita disciplina, eu gosto muito dessa palavra. Se eu não tiver muita disciplina, eu corro risco de errar, né? Assim, é saber onde é vaidade, onde é conceito, onde você pode flexibilizar. Sim. Porque às vezes tem um prato que realmente, de repente, ele não tá vingando, mas você faz um trabalho com garçom, faz um trabalho com rede social, é um prato que você acredita, que diz quem você é. Às vezes você faz algum ajustezinho de ficha técnica. Eu acho que a gente tem que saber escolher nossas batalhas também. Agora, um prato que, pô, nem é um prato tão importante assim, que está te emperrando na operação próxima. Nisso, eu acho que a gente tem que ser rápido. Outra coisa que... O Lena, ele nasceu nesse formato de funcionar, a princípio, café da manhã e almoço, com a tendência de abrir para o café da tarde sendo um formato all day. Eu tenho que estar muito atento. O que os meus clientes estão gostando mais? É o café da manhã? É o almoço? O que está vingando mais? Quais pratos que... O que está motivando as pessoas a virem mais aqui no Lena? Eu tenho que estar muito atento a dados, a informações, não só ao meu coração, à minha paixão. Eu tenho que olhar ali o que está vendendo, o que não está vendendo. Pô, é o almoço que está bombando? Vou colocar mais energia no almoço. É o café da manhã que tá bombando mais? Pô, vou colocar mais energia nisso. Sim. Eu acho que a gente tem que ser muito... Nisso a gente tem que ser rápido, nisso a gente tem que se adequar. Eu tenho um cardápio fixo, um menu fixo de almoço e um menu executivo. O menu executivo está bombando. E o fixo tá quase não sai. Pô, diminui o fixo, aumenta o executivo. Eu acho que nisso a gente tem que ser muito esperto, muito atento. Tem que ser ágil, né? Na hora de agir, né? E me conta um problema que normalmente é muito comum e que você já deve ter ouvido, que é a história do fluxo de caixa, né? A obra dá problema, tudo atrasa, você gasta mais do que você esperava e aí você fica sem grana para ter fluxo de caixa. Aí começa aquela história, começa a antecipar cartão, e aí você vai comendo sua margem. Cara, dinheiro é ar. Dinheiro é ar para uma empresa. Um restaurante é uma empresa, né? Sim. Se não tem dinheiro, se não tem ar, você vai morrer. Então, isso é uma coisa que vocês sempre tocaram muito no começo do planejamento. E é uma coisa que eu tenho já reservado no investimento inicial, que isso não é imutável. Eu preciso abrir com fluxo de caixa. Eu preciso abrir... Mas você já ouviu isso no mercado? Da galera falar, putz, apertei... Claro, cara. Que eu acho que é muito legal a gente falar que toda isso a grana comum. que tem disponível. Mas esse lustre é maravilhoso, vai comer o capital. Mas eu quero esse lustre. Vai fazendo escolhas que são legais, porque você quer abrir com um negócio muito bem montado. Mas se isso vai consumir o seu pulmão, se isso vai consumir seu ar, você está tomando uma medida muito arriscada. Sim. Quando você abrir um negócio, tem que ter sim um capital de giro ali separado, que eu tenho esse valor que eu não posso mexer nele de jeito nenhum para segurar minha onda quando eu inaugurar. A gente não sabe quando você vai inaugurar. Você vai inaugurar bombando? Vai demorar um pouquinho para tracionar? A gente não sabe. Então, você tem que ter um capital de giro ali reservadinho. Isso é muito importante. Muito importante. E a coisa de você ter a intimidade com os números, e acho que tem uma disciplina também que vale a gente dizer para quem está pensando ou querendo ou entrando nessa frente aí de empreender, é uma característica importante, não só da disciplina, mas também de
ganhar intimidade com os números, né? Com planilha. Você já tem por uma natureza Sim. de habilidade. Sim. Eu acho importantíssimo. Eu acho que assim, se você não tem essa competência, traga alguém para a sociedade que tem. Eu acho que essa competência tem sim que estar dentro da sociedade. Essa disciplina para olhar para números, ser guiado por dados. Mais uma vez, um restaurante é uma empresa. Se você tem uma empresa que não olha para os seus números, você está correndo sérios riscos. E aí eu queria até abrir um adendo aqui, mesmo para se você... eu sou o cara da cozinha, vou trazer um sócio investidor ou um sócio administrador que vai cuidar do financeiro no dia a dia e dos números no dia a dia. Por mais que você não goste ou não tenha intimidade, acompanhar não é uma opção. É uma obrigação. Sem dúvida. Tipo, acompanhar, conhecer, perguntar, questionar. Mas eu acho que uma pessoa mais com perfil de cozinheiro, de chefe, assim, eu acho importantíssimo trazer essa figura aí. Importantíssimo. Eu fico brincando essa coisa dos bonés assim, mas a minha esposa, eu conheci ela na sala de vestibular. Ela é engenheira também e mega guiada por dados, assim. Eu fico brincando que ela é meu conselho. Então, a gente senta, eu apresento os números para ela, para a gente tomar algumas decisões. Hoje, no período pré-operacional, mas é uma rotina que eu quero manter pós-abertura, que é sentar, abrir os números e ter um olhar de fora. É uma pessoa bem pragmática, assim, para ter uma gestão profissional, né? Mais uma vez, assim, eu falo isso com todo mundo. Ter um restaurante é um grande sonho. É paixão que move a gente, é gostar muito daquilo que move a gente. Mas se falta ar, se falta fluxo de caixa, o sonho morre. E vira um pesadelo, o sonho né? morre, exato. E me conta um negócio. Tem uma palavrinha que eu gosto muito que é referência, né? Que é uma para tudo. Referência de operação, referência de tipo de serviço, referência de tamanho de prato, referência de volume. Pô, eu vou aqui em todos os meus... Até tem um negócio que eu anotei para falar com você, mas em todo mundo que serve café da manhã, por exemplo, e ver os horários que a galera tá abrindo e ver os horários de movimento. Né? Isso, então, referência, buscar referência. Eu vou no negócio, sei lá, vou no Notorious Fish do Pedro, que eu conheci agora no MAP, e vou acompanhar a operação, vou prestar atenção na operação e depois várias coisas que eu tive de insight, vou bater com ele. Claro. Esse é um exercício que você faz e que você considera fundamental? Assim, mais uma vez, referência à informação, referência a dado. Essa pergunta eu vou desdobrar em 2 caminhos, assim. Para eu tomar algumas decisões, eu preciso de algumas informações. Então, por exemplo, qual o horário que eu vou abrir? Eu preciso conversar com as pessoas que servem café da manhã na minha vizinhança, como é que está o movimento delas. Isso eu fiz 2 coisas. O Google, ele mostra fluxo de movimento. Então, eu peguei no Google que horas que começa a dar uma bombada o café da manhã e conversei também com pessoas. Eu cheguei lá no Le Jazz, eu moro em frente ao Le Jazz Boulangerie. Porventura, eu pude conhecer o Paulo, né? Sim. O CEO. Falei, cara, e aí, que horas vocês abrem, que horas que bomba? Então, acho que isso é muito importante. E quando eu falo referência também... Porque ali tem um monte de coisa que eu acho que abre tarde. Eu deixo de comer várias vezes ali em café da manhã porque abre tarde. Que horas que é tarde? 10. Tá, 10 é tarde. 9 é bom. Dia de semana eu não consigo. 9 é bom. Depende. Bom, acho que vale uma pesquisa. Depois eu te mostro mesmo as informações. Mas quando você fala de referência, eu busco referência também em termos de carreira, de caminhos, em vários aspectos. Eu sou uma pessoa muito observadora, assim, eu busco ver como é que as pessoas trabalharam. Um cara que eu acho que é fenomenal, o cara é muito foda, é o Leonardo Paixão, lá de Belo Horizonte. O cara abriu o Gluton sozinho. Sem investidor, sem sócio, abriu um bistrô. Hoje o cara construiu um império. E quando eu abri a Ponte Queijaria lá em Belo Horizonte, ele estava começando também. Então a gente começou mais ou menos junto. Ele muito mais velho, mais maduro, o cara já tinha trabalhado um tempo na França, assim. E eu conversava com ele e eu via essa coisa do equilíbrio, que é uma palavra que eu uso muito, para mim e para as decisões do Lena. Equilíbrio, sabe? Nem só paixão, nem só aquela coisa dura de números. Eu sempre vi ele com uma postura muito equilibrada nesse sentido. E eu acho ele um cara, ele tem um trabalho foda, assim.
Muito legal. Esse equilíbrio serve para tudo, né? Para gerir pessoas, para fazer as escolhas, porque vão ter escolhas muito duras, como em todo negócio. Fala, putz, não era o que eu queria, mas eu vou ter que fazer essa escolha. Sim. E aí, quando você traz para o equilíbrio, para o que você me falou ontem no telefone, né? Vou dormir em cima disso, de também ter essa calma de tomar as melhores decisões. Né? Os caras sempre... A gente é muito confrontado a decisões que a gente tem que tomar, como eu disse mais cedo aqui. Muitas vezes você não vai ter todas as informações que você quer para tomar aquela decisão, mas a decisão tem que ser tomada. E quando eu estou muito numa sinuca de bico assim, eu falo, vou dormir nisso. E aí no dia seguinte eu acordo e vem uma lucidez assim para decidir. Gosto de fazer isso. E já teve uma primeira cagada que você falou, puta, isso aqui eu devia ter feito de outro jeito? Teve. Claro que teve. Quais que você quer saber? Vamos todas. Vamos ajudar esse povo que está ouvindo e que quer começar. A pressa ela é um problema. Eu sou muito ansioso. Não. Assim, eu vou fazer 37. Você conheceu uma versão minha tranquila. Eu ia amarrar você no Cara, poste, eu era lunático, eu era muito acelerado. Hoje eu sou um cara um pouco mais tranquilo. Mas na pressa de começar a obra, o projeto ainda não estava 100%... Não vou entrar em detalhes, que não vale a pena, mas o projeto arquitetônico não estava 100% finalizado, mas eu queria começar rápido a obra, que estava chegando no final do ano. Foi uma bobagem, eu não devia ter feito isso. Eu devia ter esperado o projeto arquitetônico ficar 100% pronto para ter um planejamento mais redondinho de obra. O resultado disso foi que depois a obra ficou uns 21 dias parados. Eu acho que não precisava, porque eu tive que esperar uma parte do projeto ficar pronta. Não, e ainda eu acho que eu gerei um estresse operacional ali que não precisava. Sim. No fim das contas, em termos de número e prazo, o impacto é mínimo. Mas me gerou um estresse operacional que não precisava, sabe? Tá. Então, algumas coisas eu acho que a gente tem que esperar o tempo das coisas maturarem, assim, para fazer. Eu lembro que quando a gente estava... difícil. Não, quando a gente estava fazendo o plano de negócio, eu ficava, Fê, vamos começar o branding? Fê, vamos começar o branding? A Fê, calma. Vamos terminar o business plan. A gente foi segurando você bastante, né? Exato. Então, eu acho que esperar o tempo certo das coisas é uma coisa importante. Tá, boa. E qual mais cagada? Acho que a maior até agora foi essa. Daqui a pouco a gente descobre algumas outras quando eu abrir. Né, Márcia? Quando eu abrir, aí acho que a lista, eu volto aqui e vou ter uma lista bem extensa de cagadas. Tomara. Não, sim. Cara, se eu tô fazendo cagada, quer dizer que eu tô caminhando, tô indo pra frente, sim, sabe? Faz assim, parte, que as coisas estão todo acontecendo. Dia Quem não tem cagada pra comprar. Quem não tem cagada pra contar, que fez pouca coisa. Tomara que eu tenha trocentas cagadas pra, sim, só pra contar. Da implantação agora do clube, cada uma que volta atrás, não dá certo, faz de novo. E o aplicativo, e atrasou. O Pedro está dizendo que se não tiver frango com quiabo, ele não vai. Já temos aqui uma primeira manifestação. Isso? Tá bom. Mas vai ter vai frango ser com ótimo quiabo. não te receber, Pedro. Mas não, vai ter frango com quiabo. Vai ter frango com quiabo. De um jeitinho diferente. De um jeitinho diferente. De um jeitinho diferente. Mas ele quer saber qual a realização, agora com a realização do sonho, qual dica você daria para você mesmo no primeiro dia que você pisou numa cozinha? Olha que romântico. Olha, foi muito engraçado isso, porque tem uma menina. Tem uma menina. Tem uma menina que me manda mensagem há bastante tempo, que ela queria um estágio no Lene e tal, só que ela não está cursando faculdade, então legalmente isso fica meio complicado. E eu falei, cara, como é que eu vou colocar uma pessoa 100% crua dentro da minha cozinha, numa estrutura tão enxuta? Aí ela mandou uma mensagem ontem, falando assim, consegui um estágio no Dom. E aí eu voltei no Mário, que começou essa jornada há muitos anos atrás. E eu falei, cara, essa menina não sabe o que espera ela. Ela não sabe o que está esperando ela. Mas tomara que ela tenha toda a paixão e uma visão de futuro que vai segurar ela dentro desse lugar. Porque é pauleira, cara. Ou não, ou também ela descobre que não é pra ela. Eu acho maravilhoso quando você olha e fala, porra, massa, porque muitas mas vezes não é o o que eu te quero. segura numa cozinha não é o que você tá vivendo ali. Não é, cara, não é aquela pauleira que você tá vivendo aquele dia difícil. É o que você idealiza de construir com isso lá na frente. Então, e isso te traz muita resiliência, muita persistência e muita disciplina. E eu sempre tive muito claro o que eu queria lá na frente. Isso sempre me segurou em momentos difíceis, porque a gente vive momentos muito difíceis numa cozinha. Na vida, todo mundo sabe disso na vida. A cozinha é bolinha. Eu acho que um dos ditados mais simples e mais sábios que existem, a rapadura é doce, mas não é mole.
É bobo, mas é muito sábio. Cara, Sim. é isso. É maravilhoso, mas é árduo. Né? E eu acho que, assim, pro Mário lá de trás, eu acho que bom que você confiou, que você teria coragem de fazer isso que você está fazendo agora. E tomara, e eu tenho trabalhado muito duro para isso, que continue valendo a pena, porque eu estou muito feliz no que eu estou fazendo. E vale a pena enquanto a gente está feliz, né? E também eu acho que eu passei por isso na minha carreira, porque a hora que eu cheguei, eu passei 20 anos dentro da cozinha, buscando um monte de coisa o tempo todo. Você me conhece um pouco já, mas, cara, super preciosista, querendo fazer o melhor o tempo todo. Como é que a gente faz para esse evento ser melhor? E cria um negócio diferente. Isso aqui só a gente tem, não sei o quê, blá, blá. Chegou um momento que eu falei, eu não quero mais isso. E aí você enfrenta uma série de demônios que estão ali dentro de vocês e fala, porra, cara, que vergonha. Eu lutei tanto para estar onde eu tô hoje, para conquistar o que eu conquistei hoje, como eu não quero mais. Né? Eu acho que também é muito importante a gente entender que às vezes uma mudança é uma evolução. Claro. Não quer dizer que é melhor ou pior, quer dizer que é outro momento de vida. Olha que louco, como é que o mundo dá muitas voltas, né? Eu saí da Pão de Queijaria porque eu queria ir para a cozinha e agora aqui no Lena eu estou muito mais na gestão do que na cozinha nesse momento, né? Uhum. Então, talvez eu esteja voltando ao princípio, óbvio que de um jeito muito diferente, porque o cardápio foi desenhado por mim, pensado por mim, e tem uma coisa da minha história naquele cardápio. Mas aí é mais processo importante, criativo, né? Mas é importante a gente enxergar os movimentos da carreira e fazer aquilo que a gente acha que é o que deve ser feito naquele momento, assim. Sim. Né? Não, eu acho que isso tem um ponto que a gente pode abrir aqui um parênteses, porque quando você vai ser dono de um negócio, a gente falou que não é opcional começar a entender ou se relacionar com números. Pode não ser você a executá-los, mas você tem que conferir, né? Porque você tem uma responsabilidade, inclusive jurídica. Então, você não pode delargar, melhor dizendo, falar, não, mas meu sócio olha. Não, mas eu tenho um gerente foda. Porque, assim, essa água vai bater na sua bunda. E se o cara não estiver cobrindo tudo que precisa cobrir... E se tiver qualquer coisa errada, mas também o número te dá uma diretriz muito mais clara para você fazer boas decisões para o negócio operacionalmente, porque você conhece o número. Sim. Né? Eu demorei até para olhar para esse caminho, porque eu tinha uma posição muito confortável, que era minha mãe que cuidava de número. Então, eu não tinha essa desconfiança ou qualquer coisa, eu era muito nova. E aí eu realmente falei, a parte chata tá ali, ela cuida disso. E aí depois eu entendi quão importante era para eu tomar boas decisões operacionais para mim, para minha equipe, para o meu negócio, para a saúde financeira do meu negócio, eu ter consciência desses números. Claro. Né? E aí depois, quando eu fui pegar, eu já tinha um monte de complexidade nível 12. Então, eu comecei a dizer isso para todo mundo. Falar, putz, tem um negócio que eu poderia dizer... Entenda que a partir do momento que você abre um negócio, você tem obrigação de olhar os números, obrigação de falar com o advogado, obrigação de falar com o contador. É tudo um saco, mas precisa ser feito. Porque quando você trabalha CLT, ou PJ, que seja, no fim do mês você tem a garantia de que aquele dinheiro vem. Uhum. Quando você é empreendedor, você produz aquele dinheiro, né? O seu time, a sua operação produzem aquele dinheiro. Sim. E ninguém trabalha motivado sem ganhar. Você pode ser o sonho da sua vida. Todo mundo tem aluguel, todo mundo tem conta para pagar. Então, se você não tem a disciplina de fazer seu negócio funcionar para no final do mês, dinheiro no bolso, vai chegar uma hora, cara, que você vai desanimar. Tem um desgaste. Né? Não, isso não tem jeito. Então, não tem outra escolha, infelizmente. Você tem que olhar para os seus números, porque se os seus números não estiverem acontecendo, o seu negócio vai fechar. Ele vai fechar. Qual que é a taxa de mortalidade? Qual que é a taxa de mortalidade de restaurante? 80% depois, em 2 anos, né? É isso. E a gente eu acho que é muito prepotente falar, de empresa, num geral, eu sou foda, eu me preparei muito. Cara, é muita prepotência você confiar, você se acomodar. Não adianta, é um leão por dia mesmo. Assim, a gente tem que trabalhar duro e tem que olhar para esses números e tomar decisões baseadas neles. Senão, o ar acaba, a empresa morre. Sim. Você passou por um processo com a gente que foi de consolidar uma ideia, transformar uma ideia, um sonho, uma vontade num conceito, né, que a gente apertou, mastigou, e queria que você falasse um pouquinho sobre o que você viu de amadurecimento em você nesse processo, porque às vezes as pessoas têm uma ideia e elas acham que elas têm um conceito. Não,
Exato. A ideia era muito rasa ainda, e a gente aprofundou ela. E eu também enxerguei que era uma ideia pouco rentável. Se eu fosse para um lado... A ideia do Lena começou mais como uma padoca, um café, né? E a gente eu fui enxergando que aquilo era um negócio muito apertado, assim. Então, a gente não só Com um ticket transformou mais baixo, uma né? ideia... eu lembro que você falava assim, tá, se você quiser ir para esse lado mais simples, tem que ser autosserviço. Ah, mas eu quero serviço. E eu lembrei das coisas que eu via na Pão de Queijaria, que era tipo ticket baixo e serviço de mesa. Cara, a gente atendia, sei lá, umas 200 pessoas por dia, mas eu morria de trabalhar assim para fazer o negócio Sim, aí acontecer. você fecha o caixa 3 mil. Não, a gente faturava bem, cara, assim, bem. Pô, era, sei lá, na época era 2000 e pouco, eu faturava, sei lá, uns 10 conto por dia. Mas para fazer 10 conto, Mas você atendia era a 200 morte pessoas. todos os dias, Sim. assim, sabe? E aí eu fui lembrando dessas coisas. Então foi muito legal esse processo guiado para chegar no que o Lena é hoje, que muito mais equilibrado dentro da ideia do negócio, de algo que caiba dentro daquilo que eu quero fazer. Né? E que a gente não só faz um trabalho de pesquisa, que é super intenso, né? Mas Sim. também como a gente vai construindo a relação de como esse negócio vai operar, quanto ele é capaz de produzir Sim. de ticket médio, Sim. quanto você vai custar, quanto vai sobrar. Porque a gente começa muitas vezes falando, tá, quanto você quer investir, quanto você quer que sobre. Porque o quanto você quer que sobre vai ditar exatamente a estrutura do negócio, né? Exato. Acho que sim, tudo também é o seu momento de vida, o que você espera não tem certo e errado. Quando eu comecei a Pão de Queijaria lá atrás, eu só queria que o negócio desse certo. Eu morava com minha mãe, eu tinha 20 e poucos anos, e uma vaidade explodindo por fazer algo sensacional, né? Hoje, pô, eu moro em São Paulo, sou casado, tenho uma filha, eu tenho um compromisso com o número e com o resultado muito maior do que eu tinha. Sim. E mais uma vez, eu não acho que existe, né, assim, certo e errado. Mas eu acho que minha construção hoje ela é muito mais madura que a construção que eu tive lá atrás. Não, e ser orientado por número ou ser minimamente focado em acompanhar e fazer o negócio acontecer te dá muito mais chance. Sim, sim. Né? Quando a gente não ou negligencia isso, ou realmente não tem o conhecimento e não corre atrás, ou não se coloca nesse lugar e fala, legal, eu tenho um sócio, mas eu vou acompanhar toda semana. Claro. Meu pai dizia uma frase muito boa, meu avô dizia uma frase muito boa, que é quem tem sócio tem patrão. E quando você ouve essa frase, ela parece ruim, negativa, mas eu acho que tem um benefício muito bom aí, que assim, a gente é sócio, eu vou te cobrar do que você tem que entregar e você vai me cobrar do que eu tenho que entregar. Claro. Porque, no final das contas, uma das coisas mais difíceis que a gente tem numa estrutura onde você não tem sócio é uma solidão. Né? Falar, puta, com quem que eu vou trocar? Né? Você vai arrumando recurso, você vai falar, pô, vou lá no clube, vou jantar com um amigo, vou trocar com outras pessoas, vou trazer minha esposa para essa discussão. Mas no dia a dia ali existe uma solidão. Então, eu gosto também de ter esse pensamento de ter certeza absoluta que fala, cara, legal, então se eu tenho um sócio, se eu escolhi essa estrutura, eu vou prestar contas, essa é a minha obrigação, e ele vai me prestar contas para mim, tá tudo certo. Isso. Não, eu sou assim, eu acho que uma sociedade, quando bem construída, com papéis muito claros e intenções bem casadas, funciona super bem. O Lena é muito aberto a isso, eu sou muito aberto a isso. Eu tenho ambição de fazer outras coisas, eu tenho ambição de construir mais coisas, e se aparecer alguma figura ou outras figuras que façam sentido, que acreditem no que eu acredito, que comunguem nos mesmos valores e tenham visões alinhadas e me complementa, poxa vida. Agora, eu vou te falar uma coisa. Quem paga imposto tem patrão. Sim. Quem paga imposto tem patrão. Todo mês a gente tem compromissos ali que a gente tem que honrar com tributos. Então, assim, pô, todo mês a gente já começa super... alguém te apertando ali. Sim, você sai de menos tanto, né? Exato. O importante também da construção do plano de negócio é você olhar para o negócio e falar, tá, eu saio todo mês de menos 100. Exato. Isso já é um compromisso, que a hora que eu der o play, eu pago aluguel, eu pago equipe, eu pago o insumo, eu saio de menos 100. Sim. Esse é o nível de responsabilidade que você está assumindo, né? Mas isso que você falou da troca eu acho muito importante. Assim, eu mais uma vez, né, essa estrutura sem sócio. Cara, eu busco me conectar com o máximo de pessoas possíveis. O máximo de pessoas possível para poder compartilhar, buscar pares. Acho que todo mundo na vida precisa de pares para que vivem as mesmas dores, as mesmas dificuldades. E eu acho que isso é importantíssimo, esse tipo de troca.
achar pessoas que estão passando pelas dores que você está passando. Ou que já passaram, né? E acho que ter humildade e ter cara de pau também. Acho que, assim, humildade para falar, cara, essa pessoa tem uma visão melhor que a minha nisso, ou pode me complementar. Humildade de falar, eu não sei tudo, me ajuda com isso aqui. E cara de pau também, assim. Eu acho Ninguém sabe tudo. Vamos partir desse princípio. Vou dar um exemplo. O jogo americano, o jeito que eu queria fazer, eu vi lá no Le Jazz. Exatamente como eu queria fazer. Que é um rolo. Aí eu vou economizar pra caramba aquilo. É importante, cara. Porque o jogo americano é dinheiro no lixo o tempo todo, né? E aí, o que eu fiz, cara? Lá no clube, acionei o Paulo, assim. Falei, Paulo, ó, tô no clube também. Ele é CEO do grupo do The Jazz, né? Você pode me passar o fornecedor do seu jogo americano? Acho que tem. A gente tem que ter cara de pau, né? Sim, não. E tem que usar a base mesmo, né? Pra ter essa troca. Então, voltaram na história da obra aqui. Tem uma pergunta. Qual é a dica para quem vai reformar um lugar para mudar a operação? Você tem um lugar, já tá escolhendo o outro. Tem alguma coisa que não pode faltar? Calma, vai reformar o restaurante que já está montado? Vai reformar um lugar para mudar a operação. Então, já tem um negócio e está mudando de local. Pode ser por conta também dessa loucura agora imobiliária, né? Às vezes tem um negócio que vai virar um prédio. Cara, difícil, né? Primeira coisa que eu faria, buscar quem fez isso. Dentro da minha rede, quais pessoas viveram essa dor, passaram por essa dificuldade de ter que mudar de local? Primeira coisa que eu faria, mapear essas pessoas e correr atrás de informação. Como é que foi? O que você viveu? O que aconteceu? E, mais uma vez, acho que planejar, correr atrás de informação, pensar, antecipar problemas, antecipar ao máximo problemas. Eu nunca passei por isso, então para mim é difícil aconselhar uma situação tão específica assim. Eu passei por isso. Você passou por isso? Eu montei o Amit na Chácara Santo Antônio, depois a gente mudou para o Itaim, porque a gente era um produto ótimo para o público errado no lugar errado. E custou muito dinheiro, essa cagada. Né? Foi uma falta, eu não fiz o desenvolvimento de conceito, não fiz o estudo de onde esse negócio teria que estar, não tinha clareza do público-alvo, e aí se abre no lugar errado, e eu tive que mudar, porque depois de uma puta obra, troca telhado, não sei o quê, tive que deixar para trás. E também tem esse lado, assim, do desapegar. Se eu ficasse, não, mas a gente fez o gazebo de vídeo, só o gazebo custou não sei quantos R$1.000, você não sai do lugar. Sabe? Tem uma hora que fala, ou é ficar amargando as cagadas, ou é realmente deixar para trás, aprender com essa cagada apoteótica. Sim. Eu acho que assim, a gente tem que ter o olhar mais positivo possível para as coisas, porque a realidade ela é dura, para a gente se animar para o futuro. Assim, é isso. Pô, aconteceu uma baita de uma cagada. Como é que eu posso sair dessa situação? O que eu posso tirar de positivo da situação? Sim. Acho que você é a melhor pessoa para falar disso. Você saiu dessa situação com a Amit e você está onde você está. Então, assim, eu faço muito isso. Assim, quando acontecem situações difíceis... Não significa que o caminho é fácil, né? Não significa que... cara, eu penso que... Eu penso assim, cara, assim... Eu trabalho muito duro, assim, de verdade. Eu me acho um cara muito dedicado. Talvez seja assim, a maior virtude do Mário como empreendedor, enfim. Eu me acho muito dedicado. Eu sempre penso assim, se eu não fiz as coisas do jeito certo, foi buscando que aquilo acontecesse da melhor maneira. Então, a partir desse momento, eu me perdoo e eu vou usar toda essa minha dedicação para agora, a partir desse aprendizado, construir algo diferente e melhor. Quase que um jogador de tênis. Eu não sei quem você tem familiaridade com tênis, tem uma coisa de julgar ponto a ponto e saber se perdoar, sabe? Então eu busco ter esse pensamento muito de olhar para frente, assim, aprender com o que aconteceu, mas olhar para frente. E o aprender com o que aconteceu é muito importante também, né? Pra gente não ficar culpando o bairro, as pessoas, o Brasil e não entender aonde você fez a cagada. Porque se você não aprender, você vai repetir. Agora, olha, é uma dica que eu dou para todos os líderes que eu estou contratando, todos os líderes, parece que eu tenho 30 líderes, mas é uma dica que eu tenho dado muito para as pessoas que estão vindo trabalhar comigo. Fazer terapia. Isso aí devia ser cesta base. Sabe por quê? Eu acho que todo mundo tem uma tendência natural de apontar o dedo para o outro, né? O erro está no outro. E eu acho que quando você olha para si e vê a sua responsabilidade nas coisas e trabalha em você o que você pode fazer diferente, cara, sua vida dá uma girada de chave absurda.
Sim. Eu acho que as relações ficam mais leves, e as você decisões tem o ficam mais poder, né? leves. Quando o problema é o outro, você não pode fazer nada. Exato. Quando Então, o problema é você... aconteceu uma coisa errada lá atrás. Aconteceu uma cagada. Pô, o que eu posso fazer diferente para que isso não aconteça de novo? Não, o que o outro... Ah, porque o outro isso, o outro aquilo. Cara, você não tem controle sobre o que o outro faz. O que você pode fazer diferente para construir uma história diferente lá para frente. Pô, virou quase um papo de autoajuda, né? Sim, mas também funciona. Ajuda, no final ajuda. Ajuda. Mas uma coisa importante, quando eu escolhi esse outro ponto, eu falei, eu vou buscar uma estrutura pronta, eu não vou gastar com obra. E aí eu peguei um ponto, assumi um ponto, paguei luva, mas era um ponto incrível, mas assim, a minha busca foi direcionada para isso, Sim. sabe? E aí a hora que eu botei isso na cabeça, parece que caiu no meu colo. Assim, num almoço que eu tive de encontro de outros cozinheiros e tal, eu falei, putz, estou passando ponto. Falei, vamos olhar lá agora. E aí, no final das contas, era até uma casa que a frente era igualzinho o gazebo que eu tinha construído no ponto da Chácara Santo Antônio. Parecia mentira. Que legal, que legal. Isso foi que ano, Rê? Foi 2013. 2013. Uhum. Mas por conta de eu ter vivido uma obra, de eu saber que a obra era um negócio que a hora que você começa, eu não tinha esse caixa. Sim. Falei, já era outro momento da operação, né? Era um outro momento. Não, eu tinha gastado assim, 1 milhão na obra. Sim. Não dava para gastar Sim. mais, né? Então, e aí a negociação dava para fazer de uma melhor forma. Eu não tinha prazo, né? Porque a obra, você está vivendo isso. Você sabe que dia que ela vai começar, o quanto você vai gastar e que dia ela acaba. Eu escutei uma coisa de um engenheiro muito legal, que a obra a gente não termina, a obra a gente abandona. É um pouco isso, né? Então, é isso. Tá chegando a hora de abandonar a obra do Lena, porque ela não acaba nunca, né? Então, você vai tirando as pessoas. Mas chega uma hora que você entrou... Cara, eu queria dar uma dica. Boa. Eu já fiz algumas obras. Que a Ponte Queijaria... Olha só, a Ponte Queijaria começou, ela ampliou, depois ela ampliou de novo. E depois eu tive uma experiência de mudar de apartamento. Então, eu já tenho algumas experiências com obra. Essa vai ser a primeira obra que eu não vou terminar pé da vida com o meu empreiteiro. Vai ser a primeira. E o que eu fiz de diferente? Eu contratei gestoras de obra. Vou fazer merchan para as meninas, que elas são muito boas. As meninas da MAB. Eu já te passo o contato delas. Sim. Elas são gestoras de obra. Elas são 3 arquitetas que fazem gestão de obra e elas fazem interface muito boa entre empreiteiro e as arquitetas que criaram o conceito. Elas me anteciparam muita dor de cabeça. Isso me custou alguma coisa? Me custou alguma coisa, mas me cortou um monte de imprevisto e eu vou terminar... O meu estresse... Olha só, tá faltando, sei lá, pouco tempo para inaugurar o Lena. O meu estresse não tá na obra, tá em montar a minha empresa. E eu acho que isso é crucial. Sua energia está alocada no lugar certo. Minha energia não está no tijolo que eu tenho que comprar. Passou, sabe? Assim, eu estou focado agora em construir a empresa. E eu acho que isso é uma coisa muito saudável. Então, é uma coisa que eu fiz agora e faria de novo. Tá. Então, é um investimento que se paga e que te tira... Super. Não te drena uma energia que você deixa de dedicar para o que realmente importa. Que é montar uma empresa. Sim. A gente que está montando um restaurante não quer ficar tocando obra. A gente quer montar um restaurante. Sim. E eu acho que a gente tem que colocar nossa energia nisso. Agora, quais são as expectativas? Quando você olha, está quase pronta a obra. Eu vi a fotinho lá hoje no seu Instagram. Está quase, já está limpinha. Estou até me ajeitando na cadeira aqui. Quais são as expectativas, assim, quando você olha e fala, putz, estou realizando o meu sonho, no equilíbrio entre o Mário sonhador e o Mário pragmático, quando você olha, fala, putz, o que eu quero desse lugar e o que eu estou esperando para essa próxima fase? É uma fase de muitas incertezas, né? Assim, Então, assim, ao mesmo tempo que eu estou muito feliz de estar realizando o sonho da minha vida, por esse sonho ser tão grande, vem junto, com perdão da expressão, todos os cagaços também. E quem falar que não abre restaurante com cagaço está mentindo. Porque o tamanho que é o sonho, e o tamanho que é o investimento, e o tamanho que é a entrega, é o tamanho do cagaço que você tem de que algo possa dar errado. E são muitas as coisas que podem dar errado. E vai dar Quem monte já de abriu coisa, um restaurante, né? cara, tem sabe a quantidade de decisões que a gente tem que tomar. É aluguel de máquina de lavar louça, é escolher revestimento de parede, é contratação de equipe, é o jogo americano que está no Pantone que tem que ser. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É teste de cardápio, é ficha técnica que não está encaixada, é aquela pessoa que você queria que infelizmente não vai poder. É muita coisa. E claro, dá um frio na barriga de falar, pô, e se algo der errado? Mas ao mesmo tempo, aí eu volto o que eu falei lá atrás. Eu planejei isso da melhor maneira possível, com os melhores profissionais possíveis. Isso está sendo planejado há muito tempo.
E a gente está todo mundo aqui dando o nosso melhor. Então tem tudo para dar muito certo. E também ter a tranquilidade de saber que muita coisa vai dar errado. Sim. Por mais que tudo seja muito planejado, existe o imponderável, existe o imprevisto, existe coisas que fogem do nosso controle. Eu estava conversando com a Marcinha fora do ar ali. Quem falou foi Alex Atala, então é alguém que sabe o que está falando, né? Restaurante, você sai do 0 para o 100 assim, né? Aquele conjunto de pessoas que nunca trabalhou junto, de repente está todo mundo trabalhando junto, né? É um lugar que antes era uma obra, de repente está com 50 clientes sentados sendo servidos. Então, servindo comida, que não é você tá fazendo comida, massagem, você tá servindo comida, então, né? Assim, a pessoa bota para dentro. Cada dia que vai chegando mais perto da inauguração, o frio da barriga vai aumentando. Claro, é natural isso. Mas eu sempre me apego a isso. As coisas foram planejadas da melhor maneira possível. As coisas foram planejadas da melhor maneira possível. Sim, eu acho bom normatizar que vai dar errado e que tá tudo bem, né? Que eu vou estar preparado para o imponderável e para lidar com isso. E mais importante, lembrar que eu reservei um capital ali. Então, que podem acontecer situações que eu tenho um colchãozinho ali de manobra, assim. Sim. Agora, uma dica para quem está começando. Você fala, cara, isso de qualquer jeito faça. Começando a abrir... Começando o quê? A querer tirar a ideia do papel. Faça um plano de negócios. Faça um plano de negócios. Planeje. Planeje ao máximo que você puder. Antecipe ao máximo os problemas que você vai ter lá na frente. E o segundo... Traga pessoas capazes para a sua operação. Traga pessoas boas. Muitas vezes elas vão te custar caro, ou vão te custar a sociedade, ou vão te custar uma baita consultoria. Saiba fazer escolhas. Saiba fazer escolhas. Escolha suas batalhas, né? Queridão, estamos ansiosos para ver todo esse sonho. A gente faz parte. Eu falo que cliente do Foodness nunca deixa de ser cliente. Eu chamo de cliente para sempre, ainda mais quando a gente vira amigo. Então, muito obrigada pela confiança. Foi um prazer ter você aqui. Depois a gente volta para contar com X meses de Lena. Aí eu trago a lista de todas as cagadas que eu fiz. Vamos fazer isso. Vamos fazer um podcast de as cagadas que eu fiz. As cagadas 6 meses. A gente faz uma série. Combinadíssimo. Não, eu que te agradeço. Assim, você... quando eu cheguei em São Paulo aqui há 7 anos atrás, eu cheguei com uma mão na frente e outra atrás, assim. Por mais que eu tinha uma história lá em Belo Horizonte, eu já tinha construído um projeto, enfim, eu cheguei aqui em São Paulo para construir a minha vida de novo, assim. E foram várias pessoas que eu fui encontrando. Você tem mais ou menos 1 ano e com certeza foi das pessoas especiais que eu conheci aqui. E para mim é uma felicidade enorme poder ter você na minha lista de telefone, saber que eu posso te ligar e estar aqui batendo um papo super alto nível com você. Para mim é uma felicidade enorme. Ter você na minha carreira aí, tá bom? Obrigada, boa sorte. E volto em breve para contar. Com certeza, vamos fazer uma temporada.